Oi, gente, boa noite. Hoje, papo com Heloísa Capelas, autora do Mapa da Felicidade, perdão, dentre outros, CEO do Método Hoffman, uma profissional que eu tenho uma admiração enorme, tem ajudado muita gente através do autoconhecimento. E para mim é uma grande honra poder dividir hoje essa live com ela. Então, eu vou dar só um tempinho aqui para chegar todo mundo, para a Heloísa chegar e a gente já começa essa nossa live que eu tenho certeza que vai ser muito boa. Eu conheço a Heloísa do Vida Melhor, porque ela já passou por lá como minha entrevistada, e eu tive um encontro pessoal através da leitura O Mapa da Felicidade, logo depois daquele acidente que eu tive de saúde. E quando eu cheguei do hospital, esse livro foi a minha companhia. Foi um livro que eu devorei e foi um livro que me ajudou muito no mergulho da minha própria história, da compreensão de muita coisa. Porque quando a gente pratica o autoconhecimento, a gente aprende a se amar de verdade, de um jeito que acho que a gente nunca nem pensou que pudesse existir, sabe? É aquele jeito de amar que eu falo pra vocês, que é se amar com os defeitos e com as qualidades, se amar no todo. E isso a gente consegue com autoconhecimento, né? Revisitando a nossa história, tentando entender os motivos. Mas a Heloísa vai conversar com a gente. E eu tenho certeza que vai ser maravilhoso. Tô dando um tempinho para todo mundo chegar. Já vou convidar aqui, a gente aguarda um pouco e já começa. Mas ela já está aqui na live, já vai entrar aqui agora para eu cumprimentá-la. Heloísa, querida, como vai? Oi! Você tá boa? Vai Que você? delícia falar com você! Eu Que tô gostoso! muito feliz de poder conversar com você, muito feliz de poder te receber aqui na live, né? Ai, que bom! No cantinho da minha casa, é muito gostoso, porque eu estava falando para os seguidores que já estão chegando, tem muita gente chegando agora também, do Sim, quanto você é importante, do quanto você me marcou com o seu livro Mapa da Felicidade. Eu costumo dizer sim, que, não desmerecendo as terapias tradicionais, mas assim, uma sim, leitura, meu Deus, fez uma diferença muito grande daquilo que anos de terapia eu estava buscando, sabe? Eu sim. continuo em terapia porque eu acho super importante, mas o Mapa da Felicidade me ajudou muito. É, que delícia, né? Eu escrevi num momento muito especial da minha vida, né? Eu costumo dizer que eu tive no meio de uma grande dor, né? Meu filho estava com câncer, ele tinha só 18 anos, ele estava numa recidiva, né? De um linfoma de Hodgkins, e o médico tinha dito, bem, nós perdemos a primeira batalha, e nós temos que agora atacar com muito mais força. E na primeira quimioterapia que ele refez, né, que ele começou o segundo tratamento, é, deu uma derrubada, né? A primeira sessão já, ele já ficou no hospital, já completamente prostrado na cama, e o médico nos chamou, eu e o pai dele, o pai dele é médico, né? Para dizer, então ele não tinha papas na língua, o médico, né? Ele não tinha nenhum problema de contar. E ele disse: bem, o Rodolfo é forte, é saudável, o prognóstico dele é ótimo, mas. E aí, quando ele falou, mas pode acontecer isso, 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 e aí foi enumerando, e a última coisa que ele disse que poderia acontecer durante o tratamento é ele pode vir a óbito. E eu já tinha vivido aquilo com a minha filha mais velha. Claro que ela tinha 1 ano e 8 meses na época, e era 20 anos depois. Então, assim, 20 anos depois, eu tenho a mesma experiência, né, de um filho que pode vir a óbito. E a mesma frase, acho que é uma frase, acho que os médicos devem usar, né? Porque eu ouvi 20 anos depois a mesma frase. E aí, nesse momento, eu digo que eu tive um momento assim de iluminação, né? Um momento que eu falei, nossa, o universo está me mandando a mesma lição, Uhum. para quê?
E com o processo Hoffman, eu aprendi a fazer a pergunta para quê? E acho que eu já até falei isso num dos seus programas, né? E com a Beatriz, eu ainda não tinha feito o processo. E quando eu fui fazer, ela tinha 10 anos, eu já tinha feito bastante burrada, né? E aí eu me perguntei para quê? Para que eu tinha a mesma lição? E aí eu entendi o para quê. Naquele momento, assim, na beira da cama dele, depois da conversa com o médico, nós voltamos para o quarto, claro que eu chorando, e ele completamente prostrado na cama, né? E nós dois ali, impotentes, e eu tive um momento de falar: nossa, eu entendi, eu entendi. Quando a Beatriz entrou em coma, né, 20 anos antes, imagina, ela vai fazer 38 anos agora, ela tinha 1 ano e 8 meses, 1 ano e 9 meses, quando ela entrou em coma. Eu não entendia isso, né? E eu fiquei com muita raiva, me senti vítima, eu não sabia o que fazer com ela, mesmo porque ela voltou, quando ela voltou do coma, ela voltou com uma deficiência grave, intelectual. Então foram 10 anos muito difíceis. 20 anos depois desses 10 anos, eu vivi essa experiência com o Rodolfo, e aí eu entendi que com a Beatriz eu me senti vítima, eu fiquei com muita raiva, eu achava que não era justo, depois eu oscilava entre achar que eu merecia, que eu era uma pessoa muito má, então eu merecia. E com o Rodolfo eu entendi, disse: não, não, seja lá o que acontecer, será por amor. E nesse momento eu liguei para a editora, que há 2 anos me convidava para escrever um livro, e eu dizia: eu não tenho nada para falar. Tudo que já eu vou falar só o que todo mundo já falou. Mas naquele momento eu tinha certeza que eu tinha alguma coisa para falar. Eu liguei para a editora e disse: eu entendi, eu tenho um mapa. E eu tenho o mapa há 20 anos e eu não tinha percebido que eu tenho o mapa da felicidade, porque dá para ser feliz de qualquer jeito, independe de fatos e pessoas. É uma escolha, é uma decisão. E aí, então, eu vou escrever isso para as pessoas. E foi tão da minha barriga, o Rodolfo ficou 3 meses em tratamento, né? Ninguém podia entrar, porque ele fez uma químio para matar todos os leucócitos, né? Para fazer autotransplante, então era todo um cuidado. Ficou eu, o pai e a namorada. Éramos os 3 que podíamos entrar na ocasião. E eu fiquei muito lá, né? Esses 3 meses com ele, e nesses 3 meses eu escrevi o livro. E eu entendi que era uma escolha. Eu podia, sim, ficar chorando e ficar aflita pelo Rodolfo, ou eu podia aproveitar aquele momento. E foi isso que eu fiz. O Rodolfo saiu no começo de março do hospital, com o tratamento, curado e tal, né? Claro que a gente foi saber disso só 5 anos depois, mas naquele momento era esse o prognóstico de cura. E ele saiu em março, em maio o livro estava nas livrarias, né? E Eu já você acha tinha. que a gente pode fazer essa escolha em qualquer momento da vida? Em qualquer circunstância, naqueles momentos que tem muita gente que fala: agora estou no fundo do poço, né? Talvez agora tenha muita gente sem emprego, tem muita gente que Nossa, perdeu um ente querido. Mesmo no momento desse de perda, também dá para a gente fazer essa escolha? foi exatamente nesse momento que eu percebi que dava, né? Eu já fazia antes, mas eu não tinha percebido que eu já estava fazendo, porque depois que eu fiz o processo, eu mudei meu ponto de vista. E aí a minha relação com a Beatriz, que é a minha filha mais velha, mudou completamente, mas assim, completamente. E hoje eu sempre falo assim: nossa, eu desejo um filho portador de deficiência mental para as pessoas. É um presente. Como ela não tem intelecto, ela é nossa fonte de amor. Ela só ama. É uma coisa assim impressionante. E ela me ensina
a capacidade de amar que nós temos e que a gente se atrapalha porque pensa. Como ela não tem essa conexão neural de pensamento, né? Ela é repetitiva, enfim, ela tem o frontal muito endurecido já, né? Mas aqui está preservado, né? A região emocional dela está preservada. E ela ama. E é uma coisa impressionante como ela ama. E isso é a nossa capacidade. Nós temos uma capacidade de amar impressionante. Mas a gente se atrapalha. E se atrapalha muito pensando na nossa impossibilidade. Naquele momento com o Rodolfo, era uma impossibilidade. Eu voltei de novo num nível de impotência que eu já conhecia, eu já tinha vivido. E eu tinha brigado muito com essa impotência. E dessa vez eu resolvi não brigar, aceitar a minha impotência e dizer, ok, é isso que temos. O que é que eu faço com isso? Porque felicidade é autorresponsabilidade. Então, eu posso decidir o que é que eu faço. Eu não paro de sentir dor. O Rodolfo ficou 7 dias sem comer e sem beber. Nada, nada, nada. No 8º dia, eu falei assim para o médico, você tem certeza que ele não vai morrer, né? É isso. Porque falava, como que ele vai sobreviver? No primeiro dia você fica, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, no 7º. Mas eu nunca entrei, eu resolvi que eu não ia entrar em desespero, que eu ia viver o que eu tivesse que viver. Com o que eu tinha. Então, isso é felicidade. A felicidade não é que eu não vou ter problema, a felicidade não é que não vão acontecer coisas, né? Não foi a última coisa que me aconteceu, o Rodolfo, né, com um câncer. Outras coisas aconteceram, continuam acontecendo. Eu também estou num processo de pandemia, né? Eu também estou dentro dessa situação. Mas como você reage àquilo que lhe acontece é uma escolha, é uma decisão. E por isso que a tal da felicidade é uma escolha. E aí eu decidi que o mapa, eu demorei 20 anos para descobrir que eu tinha um mapa e que estava dentro de mim. E que eu estava trilhando já aquele caminho. Eu só não tinha me dado conta. E aí, qual é a ideia do livro, né? Que as pessoas diminuam. Eu não preciso levar 20 anos para descobrir que você tem um mapa. Né? Você pode ler o livro e descobrir que está aí dentro. Vida dá para a turma. Né? Você passou por uma situação muito difícil, né? Você quase morreu. E na sua recuperação, o livro, você pega afeto pelo livro porque você percebe que você tem o mapa, né? Porque o mapa é só uma metáfora. Eu tenho. Na verdade, a gente percebe que dá para ser feliz, não é nem que dá para ser feliz, é que a gente tem motivos de sobra para ser feliz e ser grato o tempo todo, né? Isso. Essa foi a sensação que eu tive. Agora, no mapa da felicidade, você faz uma viagem na sua história, né? Isso. Conta vários episódios da sua história. Para a gente ser feliz, é importante olhar para trás? É importante entrar em contato com essa nossa história? Eu não conheço outro jeito. E hoje, há um tempo atrás, eu achava que o Bob Hoffman era maluco, e eu era uma discípula maluca dele. Só que com as neurociências são muito novas, né? Elas são agora de 98, porque elas nasceram a partir da ressonância magnética, né? Que também foi em 92, depois 94, então 98 ela ficou colorida, e as neurociências nascem aí quando conseguem fotografar nosso cérebro, quando conseguem ver o que está acontecendo, né? E de 98 para trás, tudo que a gente sabia de comportamento e de como a gente funciona, pode jogar fora. Nós estamos num processo de conhecimento novo. E as neurociências afirmam que nós somos resultado da nossa infância.
Então, não é mais o Bob Hoffman, um visionário, New Age, lá de 1967, que diz que se a gente não perdoar o passado, não vai dar para construir um bom futuro, um futuro feliz. Ele nem fala de felicidade assim, ele fala assim que a felicidade é o suficiente. É quando você se sente suficiente, né? Aquela sensação de suficiência é espetacular, porque ela me dá conta. Eu dou conta das coisas. E a neurociências me fala isso, que nós somos resultado da nossa infância. E o nosso processo infantil é doloroso. Ele é doloroso porque já crescer dói, dói ossos da criança. A criança tem dores físicas no crescimento. E dói porque quando ela é pequenininha, ela é absolutamente vulnerável, ela está na mão daquelas duas pessoas ou daqueles que substituíram, né? Quem os criou. E aquelas pessoas já são grandes, já são adultos e têm lá os seus problemas. E a criança entra nesse pacote. E aí ela não é atendida com a necessidade dela. Ela não é vista exatamente como ela precisa ser. E isso vai desenvolver a personalidade dela. Nós vamos construindo as nossas crenças, as nossas verdades, aquilo que eu sou, quem eu sou, quais são meus sonhos, o que é o mundo, o que é um casamento, o que é trabalho, como que se trabalha, qual é a relação das pessoas com dinheiro, o que é dinheiro, para que serve, tudo isso quem nos ensina é a infância. Portanto, quando a gente chega na vida adulta, nós estamos absolutamente formados com o nosso sistema de crença estabelecido. Então, dizer que a gente não precisa da infância ou dá para mudar sem ela, não dá. Não dá para você ir para frente sem reconhecer a sua infância. A gente precisa olhar. A grande sacada do Bob, eu acho, que é assim, quando a gente olha e tem consciência, então, por exemplo, eu vou dizer para você, eu sou uma pessoa autoritária. E aí eu sou é identidade. Parece que não tem acerto, porque é a minha identidade ser autoritária. Eu não consigo fazer nada. Eu posso dizer para você, desculpa, mas é que eu sou assim. Não, a grande sacada da gente olhar para a infância é que nós não nascemos assim. Nós nascemos puros de amor e completamente disponíveis para amar e sermos amados. Mas a minha mãe e o meu pai eram autoritários. E aí eu vou aprender o autoritarismo. Então, para mim, a grande sacada de olhar para a infância é que não é a minha identidade, é um aprendizado. E aí, se eu aprendi, eu posso desaprender e posso reaprender. Essas são as palavras do autoconhecimento. E é isso que para mim é encantador. É dizer, então não sou eu não sou culpada por ser autoritária. Eu só aprendi. Só que isso está instalado, é compulsivo e automático. Qual é a minha consciência? Eu aprendi com meu pai e com a minha mãe. Não sou eu. E eu tenho muita raiva disso. E aí eu fico com raiva de mim. A virada é perceber que, na realidade, eu fico com raiva dos meus pais, da minha infância. Porque se eu tivesse tido uma infância diferente, se eu tivesse tido pais diferentes, se eu tivesse tido mais dinheiro, se eu não tivesse tido irmãos, se eu tivesse tido irmãos, enfim, tudo se eu teria uma vida diferente. Eu teria outra personalidade. Talvez mais próxima daquilo que eu quero hoje.
E aí eu me dou conta que eu tenho raiva da infância. E com raiva da infância, a gente não constrói uma vida boa. Porque essa raiva, ela fica no inconsciente. E como eu não sei que a minha infância teve influência, eu fico com raiva de mim. E aí, com raiva de mim, como é que eu posso ter amor próprio? As pessoas falam assim, é que a minha autoestima é baixa. E aí eu digo, eu compreendo. Você se gosta de tudo de você? Não, de jeito nenhum. Tem coisa que eu faço que eu odeio. Então, como que você quer ter uma autoestima boa? Eu gosto de diferenciar autoestima de amor próprio. O amor próprio é meu. Eu me amo com todo o meu bem e com todo o meu mal. A autoestima é o meu comportamento. Autoestima é como eu me posiciono e me coloco na vida. Se eu não me amo com todo o meu bem e com todo o meu mal, eu me coloco na vida de um jeito para agradar as pessoas e atendê-las em suas expectativas, porque eu preciso de amor. Então as pessoas dizem assim, minha autoestima é baixa, porque como você não se ama, como você não está preenchido, você se comporta de um jeito para agradar e ser preenchido pelas outras pessoas. E aí faz coisa que não gosta, diz sim quando quer dizer não, diz não quando quer dizer sim, porque o tempo todo você fica olhando para o outro para ver como que eu atendo a expectativa dele, para ele me dar um pouco de amor. Porque eu sou carente. E todos nós fomos construídos carentes, porque nós não tivemos o amor incondicional. Aquele amor que nos amava com tudo que a gente tem, o pacote inteiro. Nós fomos amados condicionalmente. Se eu acertava, a mamãe me amava. Se eu errava, eu ia pro castigo, ou então ia para os tapas. Isso tudo foi construindo o meu sistema de crença e a minha visão sobre mim mesma. Ora, quando eu vou para a vida adulta e eu erro, eu me castigo. Eu faço igualzinho. E as pessoas todas se reconhecem nisso, né? Todas elas. Pensando, até as pessoas que, por exemplo, não sofriam um castigo físico, aquelas que não apanhavam, mas de toda forma tem uma repreensão, né? Quer dizer, para os pais é interessante até ouvir isso, porque a minha resposta é, nossa, mas eu amo os meus filhos incondicionalmente. Mas enquanto filho, não é isso que o filho percebe, né? Quando ele é pequenininho. Quem ama, o Bert Hellinger, né? O Bert Hellinger com constelação familiar, um tempo depois do Bob, ele complementa essa ideia do Bob Hoffman da infância, dizendo assim, que só quem tem amor incondicional é a criança. Porque nós nascemos com esse amor. E aí ela nasce, ela ama os pais incondicionalmente. Mas os pais amam essa criança, mas têm por ela expectativas. Desejam para os seus filhos. Desejam por eles, muitas vezes. Fazem de um jeito que eles se adequem àquele sistema que eles acreditam ser verdade. E nem sempre a criança se sente vista desse jeito. Porque pode ser que ela não seja para atender aquela expectativa, né? Pode ser que ela não quer aquilo, mas ela precisa atender porque ela ama incondicionalmente aqueles pais. E eles vão ficar tristes se ela não fizer daquele jeito. Eles vão ficar magoados, na melhor das hipóteses, né? Vamos pensar em pais extremamente amorosos e queridos e que
mas eles têm expectativas. Né? Eu tenho lá no processo muitos alunos que chegam extremamente mimados. Mimados, né? Eles tiveram tudo, tudo. Dinheiro, colo, todas as vontades, tudo. E eles às vezes falam assim para mim, Elô, me ajuda a querer, porque Querer, querer. eu não quero nada. Eu não, eu não tenho sonho, eu não tenho vontade. Eu quero querer, mas eu nem quero. Eu preciso querer. Por quê? Porque todas as fantasias daquela criança foram atendidas, todos os pedidos foram atendidos. Ele não viveu nenhum momento de estresse. E aí você diz, e aí que você quer para a vida? Só que todas as minhas vontades continuem sendo atendidas. Mas como você vai fazer isso? Pedindo. Então, assim, na melhor das intenções, esses pais fizeram o contrário, deram tudo para essa criança, ofereceram o melhor, e essa criança ficou sem vontade. Porque não lutou, não. Então, não tem como errar, não tem como acertar 100%, porque nós vivemos um processo de evolução. E amor incondicional é uma estrada que a gente ainda precisa caminhar dentro dela. Quando a gente ama com condição. Esses pais que dão tudo para os filhos e que os mimam, e eu vou me colocar, né? Eu mimo demais os meus filhos, sou extremamente mimadora. O mimo é pior do que uma bronca. Quando a gente fala assim, eu dei, não, eu perdoei essa bobagem aí que ele fez, não, tá tudo bem, e tem todos os desejos atendidos, a criança vai entender que ela não tem força. Alguém tem que fazer por ela. Ela vira uma credora do mundo. Todo mundo deve. Porque os pais deram tudo, ela era o rei ou a rainha da cocada, foi sempre assim. Então, ou porque ela foi muito criticada, ou porque ela foi para lá de valorizada, as duas dentro de um espectro, né? Vamos pensar no extremo da agressão e da violência e no extremo do mimo. Dentro desse espectro, tudo que a gente faz constrói a autoimagem da criança e aquilo que ela acredita que ela é e todas as suas possibilidades. E os dois extremos mostram para a criança que ela é incapaz. Uma porque é extremamente agredida e violentada, e aí ela entende que ela não vale nada, por isso que ela é desse jeito. E a outra porque é super mimada e ela acredita que ela também não vale nada, ela não tem força, ela não tem competência, por isso que todo mundo faz por ela. E daí, dentro desse espectro, o que nós vamos viver na nossa infância é o amor do si. Se você se comportar, se você for bacana, se você tirar nota boa, se você arrumar a sua cama, se você cuidar do seu irmão, se você for bonzinho, se você não responder, se você não se sujar, se você, todos os se vocês, e as crianças também sem essa referência de agressão, né? Elas também estão atendendo às expectativas dos pais. Eles também tiveram filhos para realizar sonho, para salvar casamento, para provar competência, a gente sabe, N fatores. E aí essa criança vai entender isso e qual é o papel dela. Agora, a questão não são os pais, né? Muito pelo contrário, nós fazemos sempre tudo o que é possível. Absolutamente tudo o que é possível, com os recursos que a gente tem naquele momento. O que acontece é a nossa relação com a nossa infância.
Isso que é muito importante responder essa pergunta. Então, assim, a felicidade tem a ver com a nossa infância 100%. 100%. A minha relação com a minha infância marca ou define a minha felicidade. Porque se eu tiver uma relação com a minha infância de ignorá-la, de rejeitá-la, de criticá-la, de dizer que ela não teve importância, que não é nada disso, que, nossa, tudo isso esconde quem eu sou. E se esconde quem eu sou, eu não posso me amar desse jeito. Eu não tenho quem eu sou para me amar. E aí eu não tenho positividade para resgatar, porque a gente teve uma infância para lá de boa. Para lá de boa. Todos nós temos total condição de superar a nossa infância, o pior que tenha acontecido. E se estamos aqui hoje, principalmente ligados no autoconhecimento, principalmente ligados nessa live, nossa infância foi maravilhosa. Só que ela não foi perfeita. E a não perfeição atrapalha a gente. E atrapalha hoje, na vida adulta. Eu costumo dizer que a nossa história é um grande bolo. E a gente vai comendo esse bolo por fatias. E cada fatia que eu descubro é uma fatia de perdão que eu posso dar. Eu não vou terminar o bolo até morrer. Nós somos tão complexos, é um bolo tão grande, com tantas variações e variedades, que eu vou de pouquinho, mas cada pouquinho que eu puder me ver e puder me perdoar, é um bocado de felicidade que eu posso viver hoje. Quando você fala de perdão, você está falando do auto-perdão ou dos dois? O auto-perdão e o perdão, por exemplo, aquelas pessoas que tiveram essa influência na nossa infância e que colocaram a marca delas na gente, né? A timidez, o autoritarismo, enfim. Os dois, né? Só que eu só posso me ver depois que eu tirar eles de mim. Porque enquanto eu tiver misturado, o Bob Hoffman dizia assim: vamos simplificar para que as pessoas entendam. A gente teve mãe e pai. Claro que a gente entende que pai pode ser avô, tio, enfim, e mãe também, babá, naná. Mas vamos pensar nessas duas figuras de autoridade. Eu tive pai e mãe. Eu pego o meu pai, 100% dele, e ponho em 50% de mim. Eu pego a minha mãe, 100% dela, e ponho em 50% de mim. É assim que eu construo a minha personalidade. E aí eu faço um mix dos dois. Ora eu sou um, ora eu sou outro. Ora eu sou um, ora eu sou outro. E eu vou pela vida fora, com toda essa qualidade e quantidade de comportamentos que eu aprendi dos dois, fazendo um mix. Eu faço um mix diferente dos meus irmãos, porque eles viram meus pais em outras épocas, de outro jeito, eles deram mais tom, por exemplo, na agressividade, eu dei mais tom na submissão, mas eu tenho tudo que eles têm. Só que eu vou criando e fazendo um mix diferente. Qual é a proposta do autoconhecimento? É olhar para isso e falar, ah, tá, isso aqui não sou eu. Isso eu construí para sobreviver. Eu construí para me adequar e pertencer ao meu sistema familiar, que é o meu desejo ardente. A gente precisa pertencer, né? A gente faz, aliás, muita bobagem para pertencer. E dentro da nossa infância, nós entregamos a nossa alma para a família. É o nosso grande amor. Nós amamos incondicionalmente aquelas pessoas. Num momento em que nós estamos muito vulneráveis. Nós estamos construindo o nosso sistema nervoso ainda. Então, eu estou lá na mão deles e me entrego e aprendo tudo. É um falso eu. Eu preciso olhar para isso, que tem meu pai e a minha mãe. Eu preciso tirá-los. E eu só consigo tirá-los e colocá-los atrás de mim, aonde eles devem ficar, porque eles vieram antes, com o perdão.
Porque o perdão faz assim, puf, ah, esse é meu pai, ah, essa é minha mãe. Nossa, quando eu grito, ah, igual minha mãe, nossa, minha mãe gritava pra caramba. O que que ela fazia com a minha criança? O que que eu assistia? O meu pai era submisso, o meu pai era folgado, o meu pai era fracassado, ou a minha mãe era submissa, não importa. Eu vou copiando os modelos. Só que são modelos que eu não quero. Eu não gosto disso. É por isso que eu tenho raiva. Se eu posso perdoar e dizer, nossa, eles fizeram o que deu. Eles tiveram uma infância pior que a minha. Eles superaram a infância deles e me deram mais do que eles receberam. Tem muita coisa boa no que eles me deram. Me deram valores, honestidade, trabalho. Né? Meu pai era um trabalhador. Ele era. A família era o maior valor dele. Então, criança era um ser importante para ele. Ele valorizava a infância. Poxa, isso daí. Mas ele era um troglodita, ele era bravo, violento, agressivo. Com que pai que eu quero ficar? Eu posso ficar com o violento, mas se eu perdoá-lo por isso, surge um pai. Nossa, meu pai era um encantador de crianças. O meu pai era super simpático, falante, conversador, inteligente. Oh, eu quero ficar com esse. E aí eu escolho qual é o pai. E aí eu fico com as positividades. Mas eu só consigo fazer isso com perdão. Porque eu autorizo meu pai a ser como ele é. Eu legitimo. E em seguida, eu me perdoo. Porque eu nasci por o amor. Eu nasci pronta para amar e ser amada. É o meu propósito de vida. Só que no meio do caminho eu me atrapalhei. Mas agora eu posso fazer diferente. E eu fiz tudo o que eu podia com os recursos que eu tinha naquele momento. Era o que eu sabia. Foi desse jeito, Cláudia, que eu pude me perdoar como mãe. Porque eu fiz cada barbaridade com a Beatriz nos 10 anos dela, e com a Estela, né, que coitadinha, nasceu 1 ano e 10 meses depois, foi uma atrapalhada só. Eu pude me perdoar e dizer, eu fiz o que deu. Eu tinha tanta vontade de salvar minha filha, eu tinha tanta vontade que ela se curasse, eu queria tanto que ela parasse de convulsionar, eu queria tanto achar um remédio, eu queria tanto a minha vida de volta. A minha vida virou de cabeça para baixo quando ela ficou deficiente. Eu queria tanto a minha vida de volta que eu fui fazendo o que eu sabia. Quando descobri que eu podia fazer diferente, aí eu me perdoei, disse: ah, tá, agora, sabendo mais, eu posso fazer diferente. Mas a questão não é me perdoar uma vez, né? Porque não é verdade que eu me tornei a mãe perfeita. Aliás, pergunta para os meus filhos, não é verdade nada, né? Outro dia um aluno meu encontrou, eu tenho uma pequena, né? Vai fazer 15 anos agora, dia 28, e ela é adotada, né? Então, depois de tudo arrumado na minha casa, casamento refeito, filhos, tarará, a gente resolveu adotar a Duda, de tão legal que a vida ficou. E aí eu estava no processo e os alunos ficam apaixonados, né? E falando para ela, nossa, que sorte que você tem de ter essa mãe. Aí ela falou assim, vai lá ficar com ela, eu troco. E aí, esse processo a gente vai se perdoando o tempo todo, porque a gente O tempo continua, todo. apesar de revisitar o passado, de entender que a gente pode fazer diferente, a gente continua ainda repetindo alguns padrões? Muitos, e a vida toda. É por isso que a gente perdoa por fatia. Uhum. Tem coisas, tem comportamentos que desapareceram. Desa- Oi, tá de volta? Oi. Tem Eu comportamentos que tinha. desapareceram. Tinha sumido.
Tem comportamentos que desapareceram na minha vida. E tem comportamentos que continuam. E tem outros que eu nem tinha percebido. Agora, na pandemia, com certeza, se a gente pudesse olhar e puder aproveitar esse período, né, que a gente está vivendo, nossa, eu descobri um monte de coisa ao meu respeito que eu nunca tinha visto. Por quê? Porque eu nunca tinha vivido essa experiência. E aí apareceram comportamentos que eu disse, ué, mas isso é novo, isso é novo. E eu fui me descobrindo e descobrindo meus pais. Eu descobri novos pedaços de mim. Alguns pedaços muito legais, outros pedaços feios. Eu dizia, ai, perdoa. Eu perdoo o meu pai ou a minha mãe, que eu descobri, e me perdoo. Falo, nossa, eu não tinha visto isso. E aí, se eu não tinha visto, como é que eu ia perdoar? Então, a gente vai comendo esse bolo fatiado. A gente vai perdoando fatia por fatia, enquanto a gente entende, enquanto a gente descobre. E é lindo, porque é uma estrada de autoconhecimento que não tem fim, né? Só que a felicidade, ela tá nisso. A felicidade não tá no quando eu for, quando eu conseguir, quando não. A felicidade está nessa brincadeira aí de descobrir, de sentir dor, de parar para pensar, de viver a impotência de novo. Eu acho que a grande maioria de nós, ou as pessoas que foram afetadas, né, pela pandemia, porque tem muita gente que não foi afetada, mas as pessoas que foram afetadas pela pandemia viveram uma impotência danada. Eu fui para esse lugar imediatamente. Todos os meus cursos suspensos, sem data para voltar. E agora? Faço o quê? E aí, esse primeiro momento de impotência me volta de novo. Quando foi a primeira vez que eu me senti impotente? Sem dúvida que foi na minha infância. Sem dúvida foi quando eu queria alguma coisa, que eu estava empolgada com alguma coisa e meu pai falou não. E ele era a lei. E aí eu... Como assim não posso fazer? Não, não pode. E aí eu tenho que me haver com isso na infância. E aí eu volto com essa sensação dizendo, nossa, olha só, eu vivi uma dor lá e eu já vivi muitos momentos de impotência na minha vida, mas a impotência de não poder fazer, eu nunca tinha vivido. E eu falei, nossa, olha só, foi uma super bronca que eu levei do meu pai, ele disse um não enorme, e eu fiquei olhando para a cara dele, e o meu pai era muito bravo, e não pude fazer. E eu falei, nossa, eu estou nesse mesmo momento. O Dória disse, igual meu pai, não. E aí eu não pude fazer. Então é tão legal fazer essas descobertas, é tão lindo, porque me enche de possibilidades. Porque a hora que eu descubro isso, eu falo sempre assim: não tenha medo de descobrir suas misérias, porque a gente tem o par. Então, a hora que eu pude descobrir a sensação de impotência, não era nova. Eu fui para outras possibilidades. Que foi que será que eu fiz na criança? Quando ele falou não, o que foi será que eu fiz? Ah, eu chorei, mas aí... E aí eu fui brincar com uma boneca, aí eu fui fazer um vestido de boneca, aí eu fui pedir para minha mãe, a minha mãe me deu um pedaço, e aí nós construímos um vestido. Pronto. E aí eu me lembrei das minhas possibilidades. Ah, que outras coisas eu posso fazer fora o processo Hoffman? De outro jeito eu posso falar de autoconhecimento? Que outras coisas... E aí vem a minha potência. Porque eu não sou impotente. Eu não sou infeliz. Eu não sou
triste. Isso é só um pedaço de quem eu sou. E aí, se eu posso perdoar esse pedaço, eu encontro todos os outros. Então, o perdão, primeiro que ele é uma estrada. A gente percorre. Eu gosto da metáfora que eu usei no mapa da felicidade, que eu falo da estrada, né? Porque é uma estrada o tempo todo. A vida é uma estrada o tempo todo, né? E na estrada e numa viagem acontece um monte de coisa, né? A gente vê paisagens maravilhosas, tem experiências únicas, mas o pneu pode furar, o carro pode quebrar, a gente pode bater, pode parar num posto desagradável, é isso, né? E nem por isso a viagem foi ruim. Aconteceram coisas, só. Como a nossa vida, acontecem coisas. Eu brinco com as pessoas nas minhas palestras, que eu digo assim, olha, anota, porque depois de 50 anos de autoconhecimento e de trabalho, eu descobri uma coisa. Então anota, porque é de uma sabedoria profunda. Acontecimentos acontecem. Foi o que eu melhor aprendi nessa vida. E a gente não tem controle sobre isso. Mas eu tenho controle de como eu posso viver esses acontecimentos. É por isso que felicidade é uma decisão. Felicidade, Cláudia, é uma... Eu tenho uma metáfora aqui dentro de mim, né? Uma imagem da felicidade, que eu digo que a felicidade é vertical. Porque a felicidade, para mim, é um sentimento aqui, assim, no meu peito. É bem no timo aqui, aquela coisa... É uma sensação de prazer, de orgulho de ser quem se é, e é vertical. É aqui meu. E os problemas, o que acontece, acontece tudo na horizontal. Então, a partir da minha verticalidade, eu tenho total competência para resolver tudo o que acontece no meu horizontal. Por escolha. Mas não é mágica, né? É um trabalho. Precisa de dedicação e prática. É todo dia um pouquinho. Desde que começou a pandemia, eu abri um canal no Spotify, chama Elocast. E eu faço reflexões e faço meditações lá para as pessoas. Porque eu falo, gente, é todo dia um pouquinho. Então, fica 20 minutos comigo, pensa um pouquinho numa proposta que eu tenho e fica 10 minutos de olho fechado. E me acompanha, você não tem que fazer nada. Mas todo dia um pouquinho. Aquele ditado, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Felicidade é isso, perdão é isso, autoconhecimento é isso. Não precisa se cansar. Não precisa entrar em pânico. Não acredite que nossa, é tanto trabalho. Pelo amor de Deus, a minha infância foi terrível. Eu tenho que perdoar tudo aquilo. Eu não sei nem por onde começar. Não, calma, calma, respira. É todo dia um pouquinho. Só. Porque é a constância que causa o milagre. A mágica está no todo dia um pouquinho. Eu ia te perguntar assim, esse todo dia um pouquinho para o autoconhecimento é todo dia voltar um pouquinho na própria história? Ou, diante dos fatos, a gente faz a relação com a história? E ver o seu comportamento. Porque tem um tanto de comportamento meu que eu já sei a origem, né? Já entendi, já sei. Então, não preciso necessariamente voltar. Eu sei que eu sou consequência da minha infância. Esse comportamento que eu tive aqui, eu não gosto. Ixi, eu já conheço ele. Quando eu estresso, ele aparece. Quando eu tô com medo, ele aparece. Quando me cobram, ele aparece. Já sei.
Então, o que que eu faço? Eu trabalho ele todo dia um pouquinho. Como assim? Isso é uma negatividade, certo? Eu não gosto dela. Eu a aceito, porque, de novo, tudo que a gente rejeita, gruda. Então, essa história de que eu não gosto, eu não quero ser, não serve para nada. Só serve para grudar. Então, o que você faz? Aceita. É verdade. Quando eu estou estressada, eu fico mais dura. Quando eu estou estressada, eu fico mais agressiva, assim, as palavras saem um pouco mais tortas na minha boca. Qual é o caminho? Positividade. Por que que eu falo para as pessoas, vai fazer as minhas viagens mentais? Faz visualização dirigida. Por quê? Porque todas elas, qualquer canal que você entrar no YouTube, de meditação, de qualquer um, vai te levar para uma positividade. Cada um de um jeito, cada um com uma técnica, um respira para cima, outro respira para baixo, um pensa, o outro não pensa. Todos vão levar para um estado de relaxamento ou então de bem-estar. Todos. É isso. Como que eu me curo? Eu não me curo rejeitando quem eu sou. Eu me curo exercitando a minha positividade. Portanto, eu exercito o meu lobo bom, né? Não tem aquela história de que nós dentro temos um lobo mau e um lobo bom? Depende de quem que ganha, depende de para quem que eu dou alimento. Quando eu digo eu não quero ser agressiva, eu estou dando alimento para minha agressividade. Quando eu digo eu quero ser amorosa, eu estou dando positividade. Então, para que servem os exercícios? Por que é todo dia um pouquinho? Todo dia um pouquinho de positividade. Porque como que eu saio? Como é que eu escolho a felicidade? Se você estiver positiva. Se você for vítima, se você achar que você está muito ruim, se você estiver muito exigente com você, se você se cobrar muito, se você for muito crítica, se você se julgar o tempo todo, não vai dar para escolher ser feliz. Mas se você olhar a sua positividade, a sua competência, a sua determinação, a sua coragem, a sua alegria, a sua esperança, a sua motivação, a sua confiança, você vai poder olhar a sua felicidade. Então, todo dia um pouquinho. Eu gosto de uma metáfora, eu vou contar rapidinho, porque eu acho que tem muito sentido. É assim, faz de conta que a gente é um copo de água suja. Nós nascemos limpos, mas aconteceu tanta coisa durante a nossa vida que essa água sujou. Agora a gente quer água limpa, agora eu entendi, agora eu posso escolher, eu quero água limpa no meu copo. Tem duas possibilidades. Ou eu jogo toda a água do copo fora e vou lá e ponho água limpa. Isso não dá para fazer com a nossa vida. Ela já está cheia. Ou eu vou pondo água limpa no meu copo. Vou pondo água limpa no meu copo. A água vai transbordando, vai transbordando, vai transbordando. Tanta água limpa eu ponho até que o copo fica cheio de água limpa. Qual é a minha proposta? Coloca água limpa na sua vida. Positividade. Escolhe bom filme, escolhe boa música, boa companhia, bons pensamentos. Escolhe. Você não é vítima dos seus pensamentos. Pensamento você escolhe. As pessoas falam assim, eu não consigo parar de pensar. Como se pensamento fosse uma entidade que te incorpora. Não, você é dono dos seus pensamentos. Todo dia um pouquinho pensa positivo. Põe água limpa no seu copo todo dia um pouquinho. Você vai se surpreender. Daqui a pouco a água está limpa. Você fala, nossa, eu tô com água limpa. Isso é felicidade.
Coisa maravilhosa. Heloísa, eu tenho muita curiosidade de saber como é que funciona o curso. Agora na pandemia eu sei que não está tendo, mas em A gente breve. volta já dia 4 de julho, com Ai, que todas bom! as. Então, isso é maravilhoso. Eu quero muito fazer, já até combinei com Ó, eu vou você. falar aqui em público, tá, gente? Ela é minha convidada. Meu sonho é trazer a Cláudia para o processo, Eu, que ela é muito linda, ela merece. eu quero muito mesmo. Mas eu queria entender, não sei se pode ou se é um grande segredo, mas Não. o que acontece no curso? O curso são 7 dias, é uma imersão, por isso as pessoas morrem de medo, né? Tem que entregar o celular, não pode fazer contato com o mundo externo, aí as pessoas ficam desesperadas, mas é uma grande metáfora. Através de técnica, é uma metodologia que tem começo, meio e fim. E a gente cria lá um sistema, uma lógica. Por isso que a gente não conta aqui, porque aqui fica sem sentido. Mas qual é a ideia? São técnicas terapêuticas que elas vão se entrelaçando, termina uma, começa a outra, termina a outra, de tal forma que é como se a gente fosse fazendo uma trança até o final. Ela vai se entendendo ali e você vai passando sua vida inteirinha limpo. A partir do quê? Qual é a sua insatisfação hoje? O que que você reconhece hoje que não está bom? A partir dessa consciência, você volta para trás. Quem foi que te ensinou? Você vive uma experiência lá infantil, de brigar com a sua infância, de dizer, poxa, por que vocês me ensinaram a ser autoritária? Eu perdi casamento, eu perdi namoro, eu maltratei meus filhos, caramba, olha o que vocês fizeram. Infantilmente. E tudo é técnica, porque como é que eu te conto aqui? Parece bobeira, mas lá dentro tem um sentido. Depois disso, como criança, eu perdoo os meus pais. É a experiência mais extraordinária da sua vida. É uma sessão que a gente chama sessão de compaixão, onde você ouve, compreende, sente compaixão, perdoa e ama toda a sua história. Entendi, mas qualquer pessoa pode fazer o curso? Ou tem limite de idade? Adolescente pode? Como é que é? A partir dos 17 anos. Quando os meninos estão, aliás, era o sonho do Bob, né? Quando os meninos estivessem no terceiro ano do ensino médio, na hora de escolher profissão e de escolher namorado, era a hora de fazer processo, né? É o que ele diz. Se livra dos seus pais e aí escolhe a partir de você. Então, com 17 anos. E o meu aluno mais velho tinha 82 anos. Faz 8 Aliás, anos, faz 8 anos que ele fez. A minha mãe fez com 76. Na sua última entrevista no programa, eu tenho uma tia de 79 e ela me ligou emocionadíssima, me deixou uma mensagem grande falando que ela queria muito todos os seus livros, onde ela encontrava. Eu até entrei no Amazon, comprei os 3 livros, Que no legal. Amazon para ela, já mandei para ela. Porque ela falou, tudo que eu mais quero é autoconhecimento, porque eu já vou fazer 80, mas eu ainda tenho tanta coisa que eu quero aprender sobre mim, eu achei isso o máximo. E realmente a gente vai viver se conhecendo, né? Isso. E aí você termina o processo 7 dias depois, de um outro ponto de vista. Você está construído positivamente e você leva para sua casa ferramentas para todo dia um pouquinho, para o resto da vida, colocar água boa no seu copo. Mas aí você já limpou, né? Você já pôs um monte de água boa, já transbordou um monte seu copo, você já sai de lá com ele completamente diferente. É uma grande mudança. Eu costumo dizer que você muda de nível na vida. Você vai para o próximo nível, sem dúvida nenhuma. Todo mundo que está nessa live tem que fazer. Elô, 1 minuto e 20 que o Instagram ele corta, a live cai, né? Você já sabe. Então queria te agradecer muito. Eu que agradeço. Eu falei tanto, né? Mas eu tenho um prazer. Não, eu acho o máximo. Ó, tem 1 minuto para você despedir dos seguidores que estão aqui, que tem meus, tem seus. Eu só queria agradecer a oportunidade. Se eu pudesse, passava a vida inteira, né, 8 horas do meu dia falando de autoconhecimento e convencendo as pessoas de que é possível ser feliz. Felicidade independe de fatos e pessoas. Só depende de você. Obrigada.
Muito obrigada, gente. A live fecha. Depois eu vou voltar aqui porque a gente continua só para bater um papinho. E Elô, Isso, muito obrigada. Te espero no programa. Vamos em isso. breve, porque é muito bom te receber sempre, viu? Obrigada, eu que agradeço, Um querida. Um beijo grande para beijo. você e para toda a sua família. Obrigada. Obrigada. Tchau. Tchau. Que querida, né, gente? É muito aprendizado, é uma pessoa realmente muito especial. E a Elo tem feito uma diferença muito grande na minha vida. E eu posso falar que a partir da leitura do livro, do conhecimento, eu me transformei em muita coisa. Eu acho que eu estou melhor. Eu vou voltar.